Salve Maria Imaculada, gente, tudo bem? Meu nome é Jean, eu sou fundador da missão Theotokos e hoje estamos com mais um vídeo, penúltimo vídeo dessas formações de consagração à Santíssima Virgem Maria. E hoje, gente, vamos estar falando sobre o uso da cadeia, gente. Vamos usar hoje dois livros, tanto o tratado, tanto o livro O Segredo de Maria. Esse livro aqui também foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. E ele dá pequenos relatos após o tratado, né? Ele é um pequeno resumo do tratado em relação a tanto todo o tratado em si, né? E também a consagração. Ele fala muito bem da utilização da cadeia de uma forma mais resumida e também da preparação da consagração, que vai ser no próximo vídeo. Então vamos lá, gente. Existem vários tipos de cadeia, mas antes de falarmos da cadeia, vamos entender uma coisa. Se é obrigatório ou não a utilização da cadeia. Já vou começar com essa frase que São Luís ele retrata no artigo 236, que nós vamos estudar, do 236 ao 242. No artigo 236, São Luís já começa retratando. É muito útil que todos os que se fizerem escravo de Jesus em Maria carreguem pequenas correntes de ferro bentas conforme uma bênção própria. Mas elas não são essenciais, elas não são obrigatórias no caso, né, gente? Mas é importante, é útil. Se nós pudermos e quisermos utilizarmos, seria muito bom e gratificante nós utilizarmos. São Luís até ele coloque de uma forma mais resumida, bem-aventurados aqueles que utilizam essas cadeias e carregam elas até as suas sepulturas, até o túmulo, não largam nem na hora da morte. Porque quando Nossa Senhora vier, eles estarão com aquelas cadeias que não serão mais apenas cadeias de aço, não serão mais cadeias de ferro, mas serão cadeias de glórias, cadeias de bênçãos, que vão ser por elas que Nossa Senhora irá nos puxar para nos levar para a glória de Deus junto ao nosso Pai. E uma coisa muito bonita isso, até as pessoas assim que conhecem a devoção de Nossa Senhora do Carmo, sabem da promessa de Nossa Senhora em relação ao escapulário, que quem estiver utilizando o escapulário, no próximo sábado após a sua morte, você irá ser resgatado por Nossa Senhora no purgatório, caso você esteja lá utilizando o escapulário, se você seguiu muito certo essa devoção. Enfim, gente, continuando sobre a cadeia, né? Quero fazer esse vídeo um pouco mais curto sobre a utilização da cadeia. Razões para nós utilizarmos essa cadeia, né, gente? Temos várias razões. Porque fazem o cristão se lembrar dos votos e compromissos do seu batismo, bem como a renovação perfeita dos mesmos votos e promessas que essa devoção nos permite fazer, além da estreita obrigação que ele então passou a ter de lhe ser fiel. Gente, utilizando uma cadeia, que nós vamos entender daqui a pouco, um pouco mais à frente, vamos entender como que essa devoção nos permite lembrar muito dos nossos votos, do batismo e nossos votos dentro dessa devoção. E também para mostrar que não nos envergonhamos da escravidão e servidão de Jesus Cristo, mas renunciamos à escravidão tenebrosa do mundo, do pecado e do inimigo. Lembrar, gente, que nós não temos vergonha de Jesus e renunciamos o demônio, renunciamos o pecado, renunciamos tudo aquilo que nos faz mal e nos afasta de Deus. E também, gente, para termos a garantia contra as cadeias da iniquidade e sermos preservados dela. Pois devemos ser portadores ou das correntes da iniquidade ou das correntes da caridade e da salvação. Ou nós escolhemos, gente, ser escravos do mal, escravos do pecado, ou escolhemos ser escravos de Jesus. E a melhor escolha, gente, é sermos escravos de Jesus Cristo, é sermos escravos dessa Santíssima Mãe, que nos leva, que nos ajuda a caminhar cada vez mais perto de Deus. E São Luís ele continua falando sobre as partes bíblicas em relação à utilização das cadeias, utilização de correntes. Vinculemos nossos pés para empregar as palavras do Espírito Santo aos seus ferros gloriosos e em nossos pescoços coloquemos seus colares. Inclinemos nossos ombros para carregar a sabedoria que é Jesus Cristo e não repulsemos suas correntes. Olha que frase linda, gente. Tem uma aqui também, ó. Suas correntes são correntes de salvação.
Jesus Cristo ele foi preso também, Jesus Cristo foi acorrentado, e as correntes de Jesus Cristo nos levaram à salvação, nos levaram à glória, gente. Olha que coisa linda, que coisa bonita. E, gente, agora para entendermos, que esse vídeo é bem curto mesmo, para entendermos essa importância da corrente, eu vou falar um pouquinho do livro agora no Segredos de Maria, sobre o que eu deixei até marcado aqui. Mais razões assim também para termos que carregar essas correntes que são marcas exteriores da nossa devoção, para nos preservar das terríveis correntes do pecado original e atual com o qual fomos envolvidos, que ele vai nos preservar bastante, gente, desse mal que nos come todos os dias, para honrar as cordas e os laços de amor com os quais nosso Senhor quis de fato ser amarrado para nos tornar verdadeiramente livres, na medida em que são laços de caridade, eu os trazia como laços de caridade, servem para nos lembrar que não devemos agir a não ser movidos por essa virtude. Por fim, é para nos recordar de nossa dependência de Jesus e de Maria, enquanto escravo que temos o hábito de carregar tais correntes. Então, gente, essas correntes que nós podemos carregar é muito na questão de nos lembrarmos mais da nossa consagração. Vai nos lembrar bastante da nossa consagração, o motivo que temos a nossa consagração, lembrar de fugir do pecado, lembrar de fugirmos dos males que nos ocorrem. E vamos entender agora que nós podemos ser 5 tipos de cadeia. Existem 5 tipos de cadeia que eu conheço assim. A primeira, que é a mais conhecida, é a cadeia no pulso, tanto direito quanto esquerdo, uma em cada pulso, uma em um pulso só, enfim. Segunda, a cadeia no tornozelo, tanto direito ou no esquerdo, vai dar preferência da pessoa. A cadeia, utilizando ela como um colar mesmo, como se fosse um crucifixo, mas é uma cadeia, uma corrente com uma medalha também, né? A cadeia no dedo, como se fosse um anel, né? Uma aliança. Ou também a última, a cadeia em volta dos rins, em volta da cintura, né? São esses 5 tipos de cadeias que nós podemos citar. São 5? Vamos lá. Cadeia do pulso, tornozelo, pescoço, no dedo e na cintura. São 5 tipos de cadeia que nós podemos ver. E nesses 5 tipos, nesses 5 modelos que até São Luís já retrata, São Luís, a única coisa que ele não retrata no tratado em si é a utilização da cadeia no dedo, porque naquela época não tinha, hoje em dia fabricam cadeias para dedo, né? Mas naquela época não tinha. E São Luís ele dá um exemplo que ele citou no tratado, ele dá 2 exemplos no caso, que ele citou no tratado há um tempo atrás. E eu vou até ler esses exemplos para nós entendermos. Sobre o padre Vicente Carrafa. Um círculo de ferro, ele trazia nos pés um círculo de ferro e dizia que o que mais lhe doía era não poder arrastar publicamente a corrente. A Madre Inês de Jesus, que foi também citada não faz muito tempo, a Madre Inês de Jesus, da qual falamos no artigo 170, usava uma corrente de ferro ao redor dos rins. Essa cadeia que ela usou ao redor dos rins, como nós sabemos, a coroa de uma doença, que nós estudamos naquele artigo. Outras pessoas também trouxeram no pescoço, como penitência pelos seus colares de pérola, que usaram quando eram do mundo. Outras pessoas aprenderam no braço, para não esquecer durante o trabalho de que são escravas de Jesus Cristo. Olha que bonito, gente. Usaram uma cadeia no braço para não esquecer que são escravas de Jesus em primeiro lugar, escravas de Jesus em Maria em primeiro lugar. Eu lhes apresento, gente, agora 2 correntes, 2 cadeias, essa e essa. Eu tenho 2 cadeias, eu utilizo as 2 de vez em quando, mas eu utilizo uma toda hora. Essa cadeia aqui, gente, eu utilizo ela, que ela é mais grossa, no tornozelo. Eu deixo ele escondidinho e tal, eu utilizo ela no tornozelo. E essa daqui eu utilizo no pulso, que ela é um pouco mais fina, mais discreta. Tem diferença? Ser uma cadeia mais grossa, mais fina, mais grossa no pulso, mais fina em tal lugar? Gente, não importa a grossura da cadeia, o que importa é o sentido dela.
que o sentido fim dela sempre vai ser a devoção a Nossa Senhora, a devoção à escravidão, à Santíssima Virgem Maria. Esse é o fim último tem que sempre lembrar que a cadeia não é uma joia, não é algo para ficar te aparecendo, não é algo que vai ficar aqui, olha minha cadeia, olha aqui, eu sou consagrado, que não sei o que. Não é para você ficar fazendo isso. A cadeia é um sinal de devoção, um sinal de escravidão à Santíssima Virgem Maria. Então, quer dizer que ela é um sinal que nem fala aqui no último, que nem fala sobre a cadeia do pescoço. Tem gente que traz cadeias no pescoço para lembrar sobre os colares de pérola que usaram quando eram do mundo. É a mesma coisa nós, gente. Não é para usar como se fosse uma joia, não, essas cadeias. Essas cadeias é para utilizar, lembrando da sua escravidão, lembrando da sua consagração, ok? Então vamos lá. A cadeia, e todas as cadeias também, gente, você pode usar tanto ela só assim, só a cadeia, só a corrente, sem nenhuma medalha, ou dependendo, se você quiser colocar alguma medalha de algum santo de devoção seu, ou de alguma aparição de Nossa Senhora específica que você tem uma devoção mais próxima, você pode colocar também. Eu, no meu caso, eu sempre carrego Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo. São devoções que eu tenho a mais, que eu gosto mais dessas aparições. Eu tenho um carinho mais especial, mas é de cada um para cada um. Que nem eu estava falando, gente, você pode utilizar a cadeia o tempo todo? Pode. É uma preferência sua. Você tá com a cadeia o tempo todo, ir para qualquer lugar com ela, não tirar e tal. Mas você tem que saber muito bem quando for escolher essa cadeia, porque dependendo da cadeia ela tem até significados. E também, dependendo da hora da sua consagração, você pode colocar até um significado para utilizar aquela cadeia em tal lugar. E vamos entender isso agora, gente, quando eu deixei até anotado aqui. A cadeia do pulso, ela remete muito a nós lembrarmos aos nossos trabalhos. Então, sempre que nós vamos fazer alguma coisa com a nossa mão, vai lembrar muito da nossa escravidão, porque nós vamos estar olhando para a cadeia, vamos estar de olho nela. Então, vamos lembrar muito sobre parar um pouco antes de pecar. Porque pecar com a mão, gente, nós podemos pecar muito fácil. Então, vamos lembrar muito disso, entendeu? A cadeia no dedo, que seria meio que uma aliança, né? Vai se remeter à mesma coisa. Nós vamos lembrar da nossa consagração antes de fazermos qualquer coisa, antes de cairmos no pecado. Vamos lembrar muito disso. Que eu deixei aqui, ó. E também temos que lembrar sobre, tanto além de se livrar do pecado, é fazer as coisas por Maria também. Temos que lembrar disso, fazer as coisas por Maria quando estamos com ela no pulso, né? Quando estamos com ela no tornozelo, que é essa daqui que eu utilizo toda hora, eu estou com ela no tornozelo, não é todo mundo que sabe, né? Também não tem necessidade de todo mundo ficar sabendo de onde você utiliza a cadeia ou não, né? Remete muito a você lembrar que Nossa Senhora guia os nossos passos, que nossos passos são dados por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Nós seguimos os nossos passos, nós seguimos a nossa vida por Maria. Então, que Nossa Senhora guie os nossos passos através dessa cadeia que está no nosso tornozelo. Temos que lembrar disso também, uma coisa muito bonita. A cadeia que está eu vou deixar de cintura para o final, tá? Já falamos do dedo, já falamos do pulso, já falamos do tornozelo. E a cadeia no pescoço, que nem São Luís ele coloca até no tratado, ele remete muito às nossas vaidades. Por exemplo, uma pessoa que gostava muito de usar colares de ouro, colares de joias, essas coisas, só para se expor. E a cadeia, ela remete àquela parte de quebrar as vaidades, de quebrar esses laços da vaidade, esses laços do pecado, para nos apresentarmos diante de Deus. Tanto você pode usar uma cadeia no pescoço com a corrente e uma medalha também em si, gente. Não tem problema algum você colocar uma medalha junto. E a última é a cadeia na cintura. Essa cadeia na cintura, quando São Luís ele apresenta sobre a Madre Inês, ele apresenta sobre como ela se curou utilizando uma cadeia em volta dos rins. Mas hoje em dia também, gente, muita gente interpreta uma cadeia em volta dos rins como sinal de castidade. Nós podemos lembrar até dos nossos irmãos franciscanos. Eles utilizam uma corda em volta da cintura, né? Uma corda em volta da cintura, para eles também é um sinal de castidade. Então, para muitas pessoas também, a cadeia em volta da cintura é um sinal de castidade.
Então, quem utiliza uma cadeia em volta da cintura tem que ter muito esse aspecto, porque a cadeia em si, ela pode ter só o significado da sua consagração, mas também ela pode remeter a outros significados que muitas vezes nós não sabemos. Por isso é bom entender que ela pode ter outro significado. Então, se você quer utilizar uma cadeia em volta da cintura, você tem que entender também que em volta da cintura ela pode ter o significado de castidade. Então, se você vai ter uma vida casta, amém, glória a Deus, então tudo bem, sem problema algum. Mas caso você for ter um matrimônio, em qual esse matrimônio você sabe que você vai ter relações sexuais com o seu companheiro, você sabe que você não vai ter uma vida casta, mas você tem que especificar isso muito bem no dia dessa consagração, que eu estava falando. A cadeia, ela pode ter um significado em si próprio, em relação como a castidade que eu acabei de falar, pode ou não, depende. Você pode, na hora da sua consagração, junto com o pároco, com o padre que vai estar do seu lado, falar, ó, Jesus, fazer uma oração de entrega, essa cadeia que eu vou utilizar em tal lugar é apenas para lembrar da minha consagração a ti. Ponto. Ou se você quiser fazer uma consagração mais específica, remetendo essa consagração a um voto, por exemplo, de castidade, aí você tem que lembrar que um voto de castidade é um voto muito importante. Então, temos que tomar cuidado com os votos que fazemos, principalmente durante a nossa consagração. Então, fique muito atento a isso em questão de votos de castidade. Você tem que ter muita certeza se você vai seguir nesse aspecto religioso mesmo, de viver uma vida casta, né? Para não ter inconvenientes depois. Mas enfim, gente, é isso. As cadeias em si, o fim último dela, gente, é lembrarmos da nossa consagração à Santíssima Virgem Maria. Este vai ser o fim último da nossa das cadeias. Lembrar da devoção que nós vamos ter, lembrar da nossa escravidão, da nossa servidão à Nossa Senhora. Então, é obrigatório? Não é obrigatório você utilizar uma cadeia, mas é muito importante, é uma coisa que é útil, é uma coisa que é muito bonita, as pessoas utilizarem cadeias, mas não é obrigatório. E também você que utiliza cadeia apenas para aparecer, olha, eu sou consagrado e tal, mano, para de usar. Utilize a cadeia com amor, com carinho, com humildade. A cadeia, ela não é uma joia, ela não é uma pulseira para você ficar aparecendo. Ela é uma coisa de escravidão, ela é uma coisa importante para a sua fé, uma coisa para lembrar da sua escravidão à Santíssima Virgem Maria, para lembrar dos seus votos. Então, utilize ela com consciência se você for utilizar, que é uma coisa muito bonita, é um ato muito bonito da devoção. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a utilização da cadeia. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação eu quero utilizar uma cadeia assim e tal, não sei muito bem, mano, manda aqui embaixo, eu respondo na medida do possível, ok? Espero que vocês tenham gostado novamente. Curtam, compartilhem, comentem, compartilhem com seus grupos de oração, amigos, familiares, grupos da igreja. E, gente, entra na minha loja, adquire livros, cadeias também, que nós vendemos cadeias lá, para você que vai se consagrar. Adquire um tratado também, caso você não tenha um tratado, outros artigos religiosos, @Santana Religiosos. Estamos tanto no Facebook, tanto no Instagram. Temos nosso WhatsApp também, que nós podemos vender online, é o 983211432, 983211432, DDD 11. Tá aí na tela a foto, tá bom? Então, gente, entre em contato conosco. Espero que vocês tenham gostado novamente do vídeo. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, com a proteção de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gratia plena. Falou, gente.